Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a nossa casa, sobre a nossa economia, porque hoje a equipe econômica do Lula se reuniu e eles anunciaram novas medidas para tentar diminuir o rombo nas contas públicas e acertar a meta fiscal. Sabe o rombo nas contas públicas que está assim em níveis estratosféricos? Pois é, eles estão trabalhando para tentar diminuir isso, mas você sabe quem é que vai pagar a conta? Somos nós. Mais uma vez, eles colocaram o pobre no orçamento, cortando gastos essenciais, deixando saúde, segurança pública e educação, serviços públicos ainda mais precários e também aumentando impostos, meus amigos. Pois é, a eficiência do governo brasileiro em tomar o nosso dinheiro é algo absurdo, castigando ainda mais o nosso bolso e dificultando ainda mais a vida do brasileiro com mais um imposto nas nossas costas. Enquanto você luta todos os dias para pagar as suas contas, manter os seus impostos em dia, o governo anuncia aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e um corte brutal de mais de 31 bilhões de reais no orçamento público. Na prática, significa mais dinheiro para os cofres públicos com esse aumento de imposto, porém, menos investimento no setor público. Setor esse, com serviços que já são profundamente sucateados. E sabe o que é mais revoltante? Toda vez que você precisar parcelar por um celular, uma geladeira ou um eletrodoméstico básico, o que vai acontecer? Você vai pagar mais caro justamente por causa deste aumento do IOF, que é um imposto que castiga diretamente o consumo das famílias. Enquanto isso, lá em Brasília, ninguém fala em reduzir os privilégios ou cortar cargos comissionados. Você ouviu alguém falar sobre isso? Ou acabar com os abusos dos cartões corporativos, acabar com os ministérios desnecessários, essa quantidade exorbitante de ministérios que a gente tem, tudo isso custa muito dinheiro. Só nesse ano de 2025 nós já entregamos mais de 1,5 trilhão de reais do nosso suor, dos nossos impostos, e ainda não é o suficiente para esses caras. E agora querem meter ainda mais a mão no seu bolso com mais impostos para sustentar uma máquina pública extremamente inchada, ineficiente, incompetente e corrupta, que beneficia poucas pessoas às custas de toda uma população. Chega uma hora que é impossível continuar aceitando tudo isso calado. Hoje eu vou te trazer todas as informações dessas medidas, então fica comigo até o final, não saia no meio, porque o nosso bate-papo de hoje está, como sempre, imperdível. Você vai entender como tudo isso impacta diretamente no seu bolso. Mas antes de entrar a fundo aqui, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início, só para você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora, segura sua mão, mas acompanha o nosso vídeo aqui até o final. Se você perceber que em algum momento alguma coisa agregou valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Bom, meus amigos, vamos lá para o giro das matérias. A equipe econômica do Lula acabou de anunciar um congelamento de mais de 31 bilhões de reais no orçamento da União para tentar cumprir a meta fiscal em 2025, uma meta fiscal que todo mundo já sabe que já nasceu frágil e sem cortes reais nos gastos improdutivos e que agora vai atingir diretamente os serviços públicos do nosso país. Olha essa matéria que acabou de sair aqui na CNN, o governo anuncia o congelamento de 31,3 bilhões de reais no orçamento e junto com isso, ainda veio um aumento de imposto, um aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E esse imposto afeta diretamente o seu dia a dia. Toda vez que você precisar parcelar uma compra, contratar um seguro ou até mesmo fazer câmbio para viajar, o IOF entra nessa conta. E o que era pesado vai pesar ainda mais. Os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet anunciaram nessa quinta-feira, dia 22 de maio de 2025, um congelamento de 31 bilhões no orçamento agora de 2025 já, com o objetivo de cumprir o arcabouço fiscal, com o objetivo de cortar gastos, que são gastos que acabam sendo essenciais. O governo também anunciou que vai aumentar o IOF, ou seja, mais imposto, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, como uma medida para o quê, hein? Para fortalecer a arrecadação. E aqui é onde tem um grande ponto de atenção, como se o governo não arrecadasse o suficiente. Em 2024, o governo Lula bateu todos os recordes de arrecadação, ou seja, é imposto na veia. Você sabe o que é isso daqui, ó? Isso aqui é o impostômetro, que é o acompanhamento em tempo real de tudo que o governo toma
para não dizer outra palavra, dos nossos bolsos, da nossa carteira por meio da cobrança de impostos. Até esse momento, até o dia de hoje, no ano de 2025, o governo já arrecadou 1.575.266 de reais de impostos. E essa quantia ainda não é o suficiente para esses caras, meu amigo. Aquilo de lá é um poço sem fundo. Ou seja, o dinheiro continua entrando como nunca, mas o descontrole nos gastos, os privilégios da máquina pública e os desperdícios continuam intocáveis, continuam a todo vapor. E o corte de 31 bilhões de reais no orçamento escancara uma inversão de valores, porque gasto com publicidade eles não cortam. Viagens oficiais, aquele monte de gente pendurada na máquina pública, cargos comissionados, gastos com cartão corporativo, isso aqui não falta. Agora, na hora de fechar a conta, a fatura sempre cai no colo do povo. Mas se prepare que isso aqui foi apenas o primeiro de muitos anúncios que virão ainda no ano de 2025 para eles ajustarem as contas. Então, você já sabe qual é o modelo deles, né? É cortar gastos essenciais e aumentar o imposto nas suas costas. Olha só o que disse o Haddad. Vamos continuar anunciando medidas para atingir a meta, disse o Fernando Haddad. Abre aspas para o Fernando Haddad. As medidas serão ao longo do ano. Disse isso e repito, nós estamos anunciando para cumprimento da meta, um primeiro conjunto de medidas. Não precisa esperar o próximo bimestral para continuar trabalhando naquilo que for necessário para cumprir o centro da meta. Nós vamos continuar perseguindo o centro da meta, disse o Fernando Haddad. Agora, a bomba chiando mesmo nesse assunto todo foi exatamente o que a Simone Tebet trouxe aqui, que é o problema que nós temos da Previdência, que já quebrou há muito tempo. A gente só está empurrando esse problema com a barriga e vai estourar a qualquer momento. Inclusive, aqui no nosso canal, a gente trouxe todas as informações sobre esse problema previdenciário que a gente tem no nosso país. Eu vou deixar num card no final desse vídeo aqui, esse conteúdo que a gente abordou, esse tema da Previdência Social. E no dia de hoje, a Simone Tebet trouxe para a mesa exatamente esse problema. Aumento de despesas com a Previdência motivou o bloqueio robusto. Abre aspas para Simone Tebet. O crescimento acima das projeções das despesas com a Previdência fizeram com que tivéssemos, por obrigação legal, colocar um bloqueio significativo na mesa, disse a Simone Tebet. Ou seja, meu amigo, o problema que a gente tem na Previdência Social hoje no nosso país, na nossa mesa, é causado justamente pelo próprio governo, por esse modelo de governo que a gente tem, que prejudica, né, que desincentiva quem quer ser produtivo e beneficia quem é improdutivo. Com essa pirâmide da Previdência Social, hoje a gente tem uma quantidade de pessoas trabalhando e contribuindo para a Previdência que não é o suficiente para bancar as pessoas que estão paradas, aposentadas nesse momento. E esse problema só se agrava a cada dia que passa, com o rombo na Previdência só aumentando. E você que trabalha hoje contribuindo para a Previdência, achando que você vai conseguir se aposentar daqui a 5, 10, 15 anos, se eu fosse você, cara, eu montaria um plano B, porque, ao que tudo indica, a pirâmide da Previdência vai ruir a qualquer momento e os sinais estão claros. O próprio governo já está vindo a público falar sobre isso. Olha só o que disse o presidente do Tribunal de Contas da União sobre a Previdência no início agora de 2025, em fevereiro de 2025. O presidente do TCU diz que Previdência é uma bomba que não vai parar de explodir. E, além disso, ele ainda defende medidas para coibir fraudes, ou seja, as fraudes que a gente está vendo hoje explodindo, né? Essas informações, era 6 bilhões, depois falam 90 bilhões, já tem gente falando que está acima de 200 bi. Não bastasse a própria estrutura da Previdência ser um problema, ainda tem as fraudes, os roubos no meio disso tudo. Em 2023, o governo estimou que o rombo do INSS deve mais do que dobrar até 2060. Queda de natalidade e aumento do salário mínimo acima da inflação pressionam o déficit. Analistas defendem novos ajustes nas regras de benefícios previdenciários nos próximos anos. Ou seja, isso aqui é somente uma justificativa para falar, olha galera, vocês vão ter que trabalhar aí até uns 90 anos de idade. Quando você passar dos 90, você puder se aposentar. É, meu amigo, é isso que eles querem, que você trabalhe a vida inteira para você bancar os privilégios dessa turma que toca o nosso país. E agora eles estão falando em responsabilidade fiscal, mas os ajustes, eles só pesam para o lado do povo. Somos nós que vamos ter que pagar essa conta. Enquanto isso, Brasília segue intocável e cheia de mordomias.
Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu quero saber o que você acha disso tudo, desse corte de gastos, desse aumento de imposto. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. Também é muito importante você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que a gente traz aqui você não vai ver sendo divulgado lá na grande mídia. Você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, me ajuda compartilhando com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa do WhatsApp. Assim você me ajuda a propagar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.